Amados irmãos, mais uma vez o Espírito Santo traz avante, o tema, vou dizer que está na moda, mas é um tema que está sendo muito falado neste momento, que é sobre o avivamento, E eu estava lendo esta palavra aqui sobre Elias e li a vida de Elias toda, que não é muitos capítulos, não é muita coisa, quer dizer, acontece muita coisa, porém não é uma coisa muito extensa, está bem resumido. E eu pude perceber que a vida de Elias é muito semelhante à vida de Jesus. Aleluia. O livro de Hebreus capítulo 10 vai dizer que a lei e os profetas, elas não são a imagem exata das coisas, elas são sombras das coisas que viriam. Ou seja, a vida de Elias é uma sombra daquilo que viria. Aleluia. Então eu estava observando a vida de Elias e eu comecei a focar a Bíblia ultimamente de uma forma diferente. Eu estou procurando Jesus na palavra, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne, ou seja, Jesus é a palavra encarnada. Aleluia. É a palavra num corpo de carne. Ora, se Jesus é a palavra, ele vai dizer que ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra, ele é tudo. Então a Bíblia vai falar de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Quando Jesus ressuscita, está lá em Lucas 24, ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús, e aqueles 2 discípulos vinham choramingando pelo caminho, indo-se distante de Jerusalém, estava indo para longe do local do milagre. E Jesus chega para ele e fala assim: homens, o que vocês estão reclamando da vida aí? O que vocês estão falando? E aqueles 2 discípulos falam para Jesus assim: você porventura é só um forasteiro? Você não sabe o que está acontecendo na cidade? Jesus, que foi varão profeta, poderoso diante de Deus em palavras e obras, falou que ressuscitar. Hoje não ressuscitou, foi nada. Aleluia. E Jesus, do lado dele, Jesus podia falar: hello, sou eu. Mas ele simplesmente, a Bíblia diz que ele fala assim: ó homens tardios e nércios para crer em tudo aquilo que está na Escritura. Porventura não convinha que o Filho de Deus, que o Senhor Jesus, mais ou menos assim que ele falou, morresse e entrasse na sua glória? E o texto diz, e começando dali, explicou o que dele estava escrito desde Moisés e os profetas. Ou seja, Jesus vai mostrar para aquelas pessoas que em Gênesis, os profetas, em toda a Bíblia no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito, Jesus está falando: olha o que está escrito dos Messias de Jesus em Gênesis, olha o que está escrito na lei, olha o que está escrito nos profetas. Ou seja, Jesus, em vez de falar que é Ele, está mostrando Ele na palavra. Aleluia. Ou seja, Jesus quer que você veja Ele dentro da palavra. Quem pode dizer aleluia? Porque Jesus estava ali, mas se Jesus falasse: sou eu, estou aqui, sem mostrar a palavra, aquelas pessoas ali seriam privilegiadas. Jesus está mostrando a palavra primeiro, ou seja, está dando o mesmo privilégio deles para você, porque antes de você ver Ele, depois Ele vai se mostrar que é Ele, aleluia, mas primeiro vai mostrar a palavra. Quer ver Jesus um dia? Veja primeiro Ele na palavra, aleluia. Jesus então vai fazer, e Jesus vai falando com eles, creio que foi horas, e Jesus fez, eles chegaram no local onde eles iam, e Jesus falou assim: eu vou mais para frente. A Bíblia diz que Jesus fez com que ia mais para frente, e eles constrangeram Jesus a entrar, porque eles estavam sentindo uma coisa boa, o coração deles estava ardendo, e sentaram na mesa, sentaram lá, partiram o pão. Então os olhos deles foram abertos, e reconheceram: é Jesus. E a Bíblia diz que então Jesus sumiu. E eles olharam para o outro e falaram assim: porventura o nosso coração não ardia quando ele abria as Escrituras? Aleluia. Coisa boa é quando você ouve a palavra do céu. Aleluia. Coisa boa o coração arde quando fala de Cristo. Aleluia. Quando você aprende a se alimentar de Cristo, aleluia, não é qualquer palavra que arde teu coração. Aleluia. A palavra que arde o coração é aquela que fala de Cristo. Aleluia.
E observando esta palavra, eu percebi que Elias tem muita coisa em comum com Jesus, ou seja, a vida de Jesus é uma figura daquilo, né, que ia acontecer com Jesus. Por exemplo, se você for 1 Reis 17, vai falar que apareceu Elias, né, e a Bíblia não diz a sua genealogia, não fala o seu chamado, e depois no final, onde nós lemos, ele simplesmente é tomado, né, para o céu, ele sobe. Os profetas, a maioria deles aparece, profeta filho de não sei quem, né? Aparece inclusive a genealogia. E a Bíblia vai dizer que o sacerdócio de Cristo é semelhante ao de Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque foi alguém que apareceu, não aparece a genealogia dele e também não aparece o final. Ou seja, dando a entender que o sacerdócio de Cristo é assim, sem início e também nunca terá fim. Aleluia. Elias mostrou que algo ele tem especial, juntamente parecido com algo que tem em Cristo. Por quê? Porque ele vai chegar, né? Aleluia, vai profetizar contra Acabe, vai profetizar contra Jezabel, aleluia. Em Apocalipse vai falar que Jesus, ele vai profetizar contra um anjo da igreja, e vai falar também que tem contra Jezabel, que hoje é algo espiritual, aleluia. Mais para frente, após Elias profetizar, né, ele vai para o ribeiro de Querite, é alimentado pelos corvos, né, e depois que é alimentado pelos corvos, com pão e carne, a Bíblia diz que ele vai até Sarepta de Sidom, e ele pede para aquela mulher fazer um bolo, e aquela mulher diz: eu só tenho um pouquinho de azeite, e um pouquinho de farinha na panela, eu vou fazer um bolo para mim, para o meu filho comer e depois morrer. E ele vai dizer: faz do jeito que eu disse, faz um bolo, mas faz também para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela vai faltar, o azeite da botija vai secar até o dia que o Senhor deixou sobre a terra. E aquela mulher fez o pão e deu para Elias, aleluia. E a Bíblia diz que ela fazia o pão com aquele pouquinho de azeite e dava para Elias. No dia seguinte, com aquele pouquinho ela fazia pão, dava para Elias, e fazia para ela, fazia pão e dava para Elias, e fazia pão para ela, para o seu filho, e dava para Elias, e não faltou azeite, não faltou a farinha, aleluia. E isso nós lembramos de Jesus no Novo Testamento, em que ele está há alguns dias com as pessoas, e as pessoas já estão com fome, e ele disse para os seus discípulos: dá pão para eles comer. E ele disse: não tem nada. E alguém disse: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa multidão? Tinha 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, ou seja, tinha cerca de 10.000 pessoas ou mais, porque geralmente mulheres tinham mais. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus deu graças, escuta isso, deu graças pelos 5 pães e 2 peixinhos, entregou para os discípulos entregou para a multidão, aleluia. E a Bíblia diz que no final saciaram, se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos, aleluia. Olha o que a Bíblia está ensinando. Jesus deu graças, entregou para os discípulos entregando. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Aleluia. Olha para a mulher, né, Sarepta, se ela fala: não vou te dar, não dá não, é para mim. Quem retém, aleluia, também Deus retém. Quem dá, Deus dá. Ou seja, os discípulos foram entregando e Deus dando mais, os discípulos entregando e Deus dando mais, os discípulos entregando e Deus dando mais, e não faltou e ainda sobrou, aleluia. Sabe o que Deus mostra nessa palavra, aleluia? Além de Jesus, né, tem em comum isso com esse acontecido de Elias, aleluia, que quando você abre a mão, aleluia, Deus te abençoa, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Dai, a Bíblia diz, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e transbordante, aleluia. Se você não abençoa, né, você também não pode ser abençoado, porque para que você quer, né, as coisas da terra se não for para abençoar alguém, aleluia. Então o texto vai dizendo que Elias, ele vai se apresentar para Acabe, e ele vai orar, né, ali, vai falar contra os profetas de Baal, aleluia. E Jesus também combateu os fariseus, né, os saduceus na sua época, combateu os falsos profetas da sua época também, que estavam dentro da sinagoga. Eu vou entrar aqui só nesse finalzinho logo onde nós iniciamos, aleluia. Tem algo interessante aqui, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Isso é muito sério, irmão, aleluia. Isso é tão sério que, aleluia,
após acontecer isso, Jezabel, ela quer matar Elias. Elias vai para a caverna, aleluia, e Elias na caverna, ele está sofrendo sozinho. Jesus também sozinho, ele sofreu no Getsemane, a ponto de suar sangue. E após isso, vai entrar aqui no texto que nós lemos, aleluia. Jesus, ele vai para a cruz, Elias vai subir, né? E Deus fala para Elias, vai lá, unge Eliseu no teu lugar. Ele joga a capa, guarde isso, joga a capa sobre Eliseu. Só que eu fui ver a capa, essa palavra capa, eu fiz, porque ela é muito citada aqui nesse capítulo. E quando Elias está na caverna, ele cobre o rosto com a capa quando Deus fala com ele. E essa palavra capa, em hebraico, que é o original, conforme foi escrito a palavra de Deus, a Bíblia, no Antigo Testamento, ela significa capa, significa esplendor, significa glória. Aleluia. Então ele joga a glória sobre Eliseu. Aleluia. E Eliseu, deixa eu me despedir da minha família. E Elias, tu não sabe o que eu estou fazendo contigo, vai lá então rápido. Ele vai se despedir da família, ele queima os seus carros de boi, né? Ele faz um sacrifício, ele passa a seguir Elias. Aleluia. Eliseu já está entendendo perfeitamente o que está acontecendo com ele. Aleluia. E neste momento em que nós lemos aqui o texto, Elias, ele vai ir a vários lugares. Elias tinha as escolas de profeta, onde ele ensinava muitas coisas com os profetas. E ele vai a Gilgal, que significa roda. Depois ele vai a Jericó, né? Depois ele vai ao Jordão. E sempre Elias diz, fica aqui, porque eu vou ali, e depois a gente se encontra. E Elias fala, não, para onde tu for eu vou, não vou te largar. Aleluia. Eu estava falando com o Pablo essa semana, que os discípulos tiveram a preparação de cerca de 3 anos com Jesus. Algo detalhe interessante também é que Elias teve pouco mais de 3 anos de ministério também, assim como Jesus. Aleluia. Então não é o tempo que vai fazer a gente fazer grandes coisas, sim a nossa entrega para Jesus. Aleluia. Né? Então, falei com o Pablo, os discípulos passaram 3 anos com Jesus para pregar. Aleluia. Eles tiveram a preparação, só que é diferente da nossa. Eles acordavam com Jesus, passavam o dia com Jesus, aleluia, né? Passavam a noite com Jesus, muitas vezes no monte, Jesus estava orando. Depois no dia seguinte estavam com Jesus, eles passavam dia, semanas, meses e os 3 anos com Jesus, aleluia. Por que falta preparo hoje? Porque as pessoas, elas vêm para a igreja uma vez por semana, às vezes 2, e isso demora, é muito pouco tempo com Jesus. Eles andavam juntos, Elias e Eliseu, os discípulos andavam junto com Jesus também, aleluia, né? E você precisa andar com Jesus. Quem pode dizer aleluia? Outro homem que foi tomado por Deus, que foi Enoque, a Bíblia diz que ele andava com Deus, aleluia. Ande com Deus, ande com Jesus, fale com Jesus, se dedique para Jesus. Interessante que o irmão veio aqui, que nunca entrou aqui, eu tinha perdido o contato com esse irmão. A única vez que eu falei com ele foi quando nós fomos lá na igreja dele, na Cidade de Deus, pregar. E ele não sabe o que é pregado aqui. Nem o meu canal ele não tinha no YouTube, ele foi ter agora. Mas ele pregou exatamente o que eu tenho falado, aleluia. Dedique um tempo para Jesus, passe um tempo com Jesus, fique um momento com Jesus, aleluia. Você dá um tempo para Jesus durante o dia, aleluia. Você se importa em estar aos pés de Cristo. Foi isso que Jesus falou para Maria, aleluia. A melhor parte ela já escolheu, que é estar aos pés de Cristo. Isso não tinha que ser atirado. Isso é o mais importante. Isso no final das contas é o que importa. Aleluia. Não era como Marta que estava para lá e para cá, 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 e Maria aos pés de Cristo. O que importa é você estar aos pés de Cristo. Quem pode dizer aleluia? Eles estavam juntos andando, e Eliseu entende que a bênção, a vitória está em ele ficar perto de Elias. Aleluia. Aonde está a tua vitória? Ficamos juntinho com Cristo, aleluia. Estamos juntinho com Jesus. Quando você está com Jesus, aonde você vai, Ele vai contigo. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então, irmãos, para encurtar aqui, a Bíblia diz então que Elias, ele vai até o Jordão, e ele parou diante do Jordão, e o que ele fez? Dobrou a capa. Dobrou a capa, aleluia. Então, Eliseu está vendo que houve uma glória dobrada. A capa é glória. E outra coisa semelhante a Jesus que me chama a atenção, que Elias entrou
Só que a diferença é o seguinte, que Elias, coisas que acontecem com Elias, acontecem com Jesus, só que Jesus é maior do que Elias. Elias é um dos maiores profetas, né, para não dizer o maior, um dos maiores. Tanto que quando Jesus ele vai lá no Monte da Transfiguração, quem aparece lá? Elias. Elias e Moisés. Moisés representando a lei, né, e Elias representando os profetas. E a Bíblia diz que eles não falavam das maravilhas de Elias, nem das maravilhas que Moisés fez, que todos os outros fizeram maravilhas. E são contados também para fazer mais maravilhas em Apocalipse 11, quando virá 2 testemunhas. Só que a Bíblia diz que eles falavam sobre as coisas que haveria de acontecer com Jesus e da sua morte em Jerusalém. Ou seja, o assunto entre o maior profeta e o maior legislador que Moisés era Jesus. Quem pode dizer aleluia? Então Jesus é o único assunto que importa. Aleluia! Não é o que eu faço, não é o que eu deixei de fazer, não é o que você faz, não é quem você é, e sim aquilo que Cristo fez. Aleluia! Então a Bíblia vai dizendo, amados e queridos irmãos, que Elias, olha só, Elias, ele bota o pé, ele toca, né, com a sua capa, que é a glória, sobre o Jordão. O que vai acontecer com o Jordão? O Jordão se abre. Aleluia! Quando João Batista está batizando no Jordão, quem vai pisar no Jordão? Jesus. O Jordão não se abriu, mas o céu se abriu e ouve sua voz e diz: este é meu filho amado, em que minha alma se compraz. Aleluia! O céu se abre aonde Jesus chega. Aleluia! O mar não se abriu. Aleluia! O rio não se abriu, mas aleluia, o céu se abriu. Aleluia! É melhor abrir o céu do que abrir um rio. Aleluia! Então a Bíblia vai dizendo, amados queridos irmãos, que eles passaram. Aleluia! E do outro lado, primeiro Elias disse: pede-me o que quiseres, que eu vou te dar. Vai acontecer. Ele falou: quero, se tu me ver, né, quando eu subir, vai acontecer contigo. Aleluia. Aqui está o segredo. Escuta isso nesta noite, da porção dobrada. Aí Eliseu diz: eu quero que haja em mim porção dobrada. Aleluia. Do Espírito que está sobre ti. E Elias diz: coisa dura me pedisse, porém se tu me ver, assim acontecerá contigo. Aleluia. Senão não acontecerá. E estando eles falando, aleluia, um do lado do outro, conversando e falando, chega as carruagens de fogo, chega os anjos do Senhor, aleluia, e Elias sobe. E quando Elias está subindo, a Bíblia diz que a capa está descendo, a glória, aleluia. E quando ele está subindo e a capa descendo, a glória descendo, ele vê aquilo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele fala: calma Israel, seus cavaleiros, e ele pega a capa de Elias, e ele toca nas almas, e agora é ele que está com a glória dobrada, aleluia. Escuta isso, o que isso tem a ver com Jesus? Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus, olha a figura de Jesus aqui, ó, passam eles dois, passam Elias e Eliseu, eles atravessam o Jordão. Jesus atravessou o Jordão. Quando você ouvir essa expressão, né, meu irmão atravessou o Jordão, significa que ele partiu para a glória. Aleluia. Lembra do corinho? Quando o Jordão passar, isso aí, passar o Jordão, aleluia, significa partir para a glória. Partiu, os dois partiram o Jordão e Eliseu voltou, significa que Jesus foi do outro lado da morte e voltou. Quem pode dizer aleluia? Só que não para aí, a semelhança é que Elias, ele sobe e Eliseu está vendo, aleluia. Para ele receber, ele tinha que ver aquilo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 1, que Jesus, após ter ido do outro lado do Jordão e voltado, ressuscitado, ele sobe ao céu e os discípulos estão vendo. E ele disse: se eu não for, aleluia, eu não vou poder enviar a glória, o Espírito Santo, aleluia. Mas se eu for, eu vou enviar a glória. E a Bíblia diz que eles viram Jesus subindo, inclusive os anjos também estavam ali, e dizem: por que vocês estão olhando esse mesmo Jesus que vós viste subir, há de voltar da mesma maneira que vocês viram ele subir? Aleluia. Só que pouco tempo depois, Jesus fica com eles cerca de 40 dias, cerca de 10 dias depois, cumprindo-se o dia de Pentecostes, aleluia. A Bíblia diz que a casa em que eles perseveraram em oração, eles perseveraram cerca de 10 dias, de manhã até de noite orando, aleluia. Eles perseveraram no partir de pão, na comunhão, eles ficavam ali clamando. Eles não iam lá orar meia hora e ia para casa, não. Eles oraram durante 10 dias, aleluia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar, não só os discípulos, mas Maria, né? Estavam as mulheres também, que Jesus expulsou demônios, e a Bíblia diz que ouviu-se um vento, aleluia, veemente, o Espírito Santo repousou sobre cada um deles, e houve como chama de fogo sobre a cabeça de cada um, e Deus concedeu que cada um falasse em línguas, e a multidão, Deus concedeu que eles ouvissem, entendessem o que estava sendo falado, ou seja, pessoas de outras nações estavam ali, e eles falavam assim: esses homens estão falando nas glórias de Deus, na nossa própria língua. Ou seja, assim como, aleluia, Eliseu ele pega a capa, a glória, aleluia, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ao subir, quando ele sobe, ele envia o Espírito Santo, aleluia. E Pedro pregando diz: esta promessa diz respeito a vós, vossos filhos, aleluia, as próximas gerações e todos quanto Deus chamar, aleluia. Ou seja, assim como Elias subiu, e Eliseu agora pega a glória, pega a porção dobrada, aleluia. Quando Elias subiu, Eliseu pega, né? Aleluia, a glória, a porção dobrada. Assim também o Senhor Jesus subiu e derramou o seu Espírito Santo, aleluia. A glória está derramada, aleluia. E esta promessa, ele disse: vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aleluia, às próximas gerações, a todos quanto Deus chamar, aleluia. Todos os apóstolos, todos foram cheios da presença do Espírito Santo. Você precisa ser cheio da presença do Espírito Santo, aleluia. Paulo chegou em um lugar em Atos 19 e ele tinha um grupo de cristãos lá, e ele disse: vocês já foram batizados, já conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: nós não sabemos nem o que é Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Paulo orou para que eles recebessem o Espírito Santo, aleluia. Você precisa ser cheio e receber o batismo com o Espírito Santo, e é sobre isso que nós vamos orar. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Você precisa, aleluia, ser cheio para ser qualificado, irmãos, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Jesus disse: vocês receberão virtudes para ser testemunhas, aleluia. Virtude, né? No grego é dunamis, que é a mesma palavra usada para dínamo, que é a capacidade, né, de transformar a energia da força física em energia elétrica, aleluia. Você vai se transformar numa outra pessoa, aleluia, quando você é cheio da presença de Deus, aleluia. Influência não precisa do dinheiro, você precisa só ser cheia da presença do Senhor. Um crente cheio do Espírito Santo, irmão, aleluia, nada abala a fé dele, aleluia. Ele passa por um momento difícil, passa como Elias, que foi para a caverna, chorou, clamou, pediu a voz: Senhor, já basta, não dá mais, Senhor, aleluia, mas Deus vai estar com ele, aleluia, né? Crente que não está cheio do Espírito Santo, qualquer coisinha ele: não dá mais, estou cansado, aleluia, aleluia. Você precisa ser cheio, bota isso na sua cabeça, seja cheio da presença.